De volta aqui no canal para a gente falar sobre possível time do Grêmio contra o Vasco da Gama no domingo e com duas notícias que eu particularmente estou torcendo. A primeira delas, Jeromel entre os relacionados, faltava para ele um jogo treino, isso já aconteceu, e o Ferreira dessa vez, Renato, titular, né? O Natan já provou que não pode ser titular depois do jogo contra o Goiás. Mas eu falo sobre tudo isso e mais um pouco sobre o Grêmio depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui pra gente atualizar algumas informações do Grêmio, principalmente tentar montar esse time do Grêmio que joga contra o Vasco e vamos lá, vamos colocar as cartas na mesa, tá? Nós ganhamos do Atlético Mineiro em casa, saímos pra jogar, eu tô falando de Campeonato Brasileiro, não de Copa do Brasil. Ganhamos do Galo em casa, saímos pra jogar fora de casa contra o Goiás, que era pra ter vencido e não vencemos. Agora a gente vai jogar contra o Vasco, que perde pra todo mundo. Com todo o respeito que mereça o Vasco, mas o Grêmio tem que ganhar. O Grêmio tem que trazer 3 pontos lá do Rio de Janeiro. E para isso, o Renato vai mexer em algumas situações do time. Por exemplo, na ausência do Cristaldo, que já não vinha jogando muita coisa, não dá mais para insistir no Natan. O Natan é um jogador sem intensidade, o Natan é um jogador sem competitividade, o Natan é um jogador sem poder de recomposição e não é o jogador que a gente precisa para fazer chegar mais próximo à bola do Soares. Esse jogador atende pelo nome do Ferreira. Não é a 8ª maravilha do mundo, eu sei que o Grêmio buscaria outras alternativas, mas eu acredito que para começar o jogo contra o Vasco, o Ferreira seja o nome mais forte nesse momento. Até quem não gosta do Ferreira, nesse momento entre Ferreira e Natan, por competitividade, por busca de jogo, por atitude dentro de campo, por iniciativa, a gente não tem dúvida, né, que o Ferreira teria que ser o titular. E aí se trabalha o time com o Grando. A lateral direita, eu sempre vou escalar o João Pedro, né? Mas que seja João Pedro, Fábio, penso que ali não muda muita coisa, o Reinaldo na esquerda, e aí o trio de zagueiros, que pelo que nós temos de informação, o Renato vai continuar insistindo. Eu já partiria para 2 zagueiros, mas eu não sou o técnico do Grêmio, o técnico do Grêmio é o Renato. Então o Renato deve jogar lá com o Gustavo Martins, na ausência ainda do Kahneman, se recuperando de fratura no dedo da mão, Bruno Vini e Bruno Alves. Aí a gente vai pro sistema de meio campo, Carbajo e Vila Sante, né? E é isso que tem pra janta. E aí a gente tem Bitelo, Ferreira e Soares. Esse seria o time que eu escalaria. A situação do Jeromel, tá? O Jeromel, naturalmente, ele já fez toda a transição de volta, ele não joga desde outubro, a transição de volta aos gramados, mas se conjecturou que o Renato pudesse já deixá-lo à disposição no jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, depois no jogo, na viagem contra o Goiás, mas o Renato tem uma metodologia de trabalho e que a gente tem que respeitar porque é uma prática do Renato fazer dessa maneira. Sempre que tem um jogador que vai para o departamento médico e fica afastado muito tempo, antes de que ele volte naturalmente ao time, ou pelo menos a ser relacionado, o Renato gosta de que ele passe por algum teste simulando situações reais de jogo. Então ele foi para o jogo treino contra o São José, que o Grêmio acabou ganhando, disputado no CT Presidente Luiz Carvalho. Ali o Renato conseguiu testar situações reais de jogo e chegar à conclusão de que realmente está à disposição e tem condição o Jeromel de ser relacionado no primeiro momento e quem sabe até jogar alguns minutos no segundo tempo. Não sei se será possível, mas já agrada ele estar retornando. Quanto a essa questão do Ferreira, é muito mais da minha cabeça. O Renato pode daqui a pouco chegar à conclusão de que contra o Goiás ele deu uma oportunidade, que o Natan sentiu o peso do jogo e que ele mereça uma outra partida na sequência que seria contra o Vasco. Eu discordo, eu começaria com o Ferreira no time. Claro que a gente está falando sobre possibilidades, né? Agora o Campeonato Brasileiro, independentemente daquele jogo que o Grêmio fez pela Copa do Brasil e perdeu o primeiro jogo para o Flamengo por 2-0, o Campeonato Brasileiro ele continua na mão do Grêmio. E eu começo a ficar preocupado com essas possibilidades de vaga de Libertadores da América, vagas diretas, pelo seguinte: o Botafogo é um virtual campeão, né? Ou pelo menos vai ter, se não for campeão, ele vai ter uma dessas vagas diretas. São 4 vagas diretas. Uma é do Botafogo. A outra vai ser do Palmeiras, a outra vai ser do Flamengo e a outra tem que ser do Grêmio. São 4. Mas aí a gente tem correndo por fora um Fluminense que cresce e que tem bom time, um Atlético Paranaense que pode crescer e tem bom time e um São Paulo que já vinha crescendo e vai ter acréscimo agora mais de Rames Rodrigues e de Lucas Moura e quem sabe de mais alguma contratação. Então nós já temos pelo menos mais 3 times disputando uma dessas vagas, entrando nesse bolo com Palmeiras, com Flamengo e com Grêmio, para disputar. Então praticamente vão ser 2 clubes gigantes disputando sempre uma vaga dessas 4 primeiras colocações. Por isso que é importante o Grêmio acumular
os bons resultados. O Grêmio tem que vencer o Vasco, independentemente de onde jogue. Porque todo mundo que está jogando contra o Vasco, seja fora de casa, seja em São Januário, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, chega lá e ganha do Vasco. E o Grêmio vai ter que fazer igual. Antes de sair do canal, poxa, deixa o teu like aí, dá o teu like, dá o joinha, te inscreve no canal e aperta, aciona as notificações aí para receber os avisos do canal. Vamos fazer uma live hoje, logo mais, 8h30, pode ser? Ali por umas 8h30, combinado, então eu volto aqui pra gente falar mais de Grêmio, de atualizar mais coisas, tem pra falar também ainda coisas que eu não falei sobre a apresentação oficial do Rodrigo Eli e também do Kaique, o goleiro, tem muita coisa pra falar. Sempre pra KTO e Marquespan. Marquespan é a maior tecnologia do mundo pra fazer o pão mais amado do Brasil. KTO, não te registrou ainda? Vai em kto.com, usa o meu código promocional BAGÉ, que te dá 20% já no teu primeiro depósito. Beijo todo mundo, eu volto a qualquer momento pra falar mais de Grêmio. E 8h30 da noite, daqui a pouquinho, tem uma live especial. E na terça-feira tem estreia de programa aqui no canal, hein? Fica ligado. Até mais!